Boa noite, queridos irmãos. Boa noite, amigos que talvez estão nos acompanhando nesta live. Este é um momento de você conhecer a palavra de Deus, ainda que não conheça, a respeito do Senhor Jesus, a respeito daquilo que nós cremos. É uma oportunidade, neste momento que talvez você ainda nunca tenha entrado numa igreja, aquelas que professam o nome do Senhor Jesus. É um momento que você está nos acompanhando na sua casa ou em qualquer lugar que esteja com acesso à internet, é capaz de poder ouvir o que vamos cantar, o que vamos orar, o que vamos ler da palavra de Deus. E é com muito prazer e é com muita saudade também, quero cumprimentar os meus irmãos, que eu estou morrendo de saudades de vocês, de poder abraçar, de poder beijar cada um de vocês. E que a paz do Senhor possa estar com cada um de vocês, com cada família, com cada criança, cada vovozinho, vovozinha, que cada professor também que estaremos nesta semana estudando a palavra de Deus, possa estar o Senhor ministrando em seus corações esta fonte de águas vivas que é a palavra do Senhor. Começando neste louvor, quero primeiro falar um versículo que tem tocado no meu coração nesta semana e que peço ao Senhor que possa também tocar o seu. Isaías 59, verso 1, diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Nós cremos num Deus que criou tudo que existe neste universo, criou os seres humanos, e por causa do pecado original, todos nós perdemos a comunhão de estarmos com este Deus maravilhoso. Porém, Ele fez um milagre, Ele se entregou numa cruz, se tornou como um de nós, se tornando homem, foi até a cruz do Calvário, fazer justiça em nosso lugar. E este versículo vem nos mostrar que o Senhor jamais deixou de ser misericordioso. Através da palavra de Deus Ele tem mostrado isso, dizendo ao povo de Israel que a mão dele, o braço dele nunca ficou recolhido, mas sim por causa dos pecados, nunca acaba deixando de ouvir. Os pecados de Israel fizeram a separação do Senhor ao seu povo escolhido, mas a morte da cruz do Senhor Jesus naquela cruz, acabou nos resgatando. E o que podemos fazer é nos entregar, nos pedir perdão a Ele, e Ele ouvirá, e Ele estenderá a sua mão acolhedora através do Senhor Jesus. Vamos cantar esta canção. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu.
poder pra salvar, tem poder pra salvar, mas sempre amor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Nosso mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, mas sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte essa luz continue a brilhar em cada lar que esteja ouvindo esta verdade. Que o Senhor possa mostrar a você que Ele é o único caminho, a única verdade, o caminho para a salvação a Deus. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. A palavra de Deus nos fala através de Isaías 59 que a mão do Senhor ela não está recolhida para que ele não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. O verso 2 faz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Que possamos nos humilhar diante de Deus. Nós somos homens pecadores. Que possamos entrar na presença de Deus e pedir perdão pelos nossos atos. Em nossos corações existem postes ídolos, existe idolatria, porque quando não obedecemos à voz do Espírito Santo, é como pecado de idolatria, é uma obstinação. Se você resiste ao Espírito Santo, com certeza Deus irá resistir a você, porque é o único pecado que Deus não pode tolerar. Jamais, na verdade todos os pecados Deus não tolera, mas este é o único que você não consegue vê-lo. Que a idolatria do teu coração possa cair por terra hoje, que você possa se humilhar na presença de Deus, para que a sua terra, ou seja, o teu coração, possa ser preenchido pelo Espírito Santo, que a luz do Senhor possa penetrar em todo o teu ser, na tua alma, e você possa conquistar com o Senhor Jesus liberdade, que a lei da graça possa estar acima da lei do pecado na sua vida. Se humilhe na presença de Deus. 2 Coríntios 7 verso 14 diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, se converter dos teus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se você se humilhar diante de Deus, Ele não deixará de ouvi-lo,
Ele não recolherá a sua mão, que sempre está estendida, aquele que está com o coração contrito. Busque ao Senhor. Estamos no momento que devemos pensar, parar e refletir. Por que estamos parados? O mundo inteiro está parado. Deus está querendo falar para todos aqueles que pelo menos sensibilizam com a situação que o mundo está se encontrando, e busquem a Ele enquanto ainda se pode achar. Se humilhe na presença de Deus, se arrependa dos seus pecados, que Ele vai sarar o teu coração, vai entrar com o teu Santo Espírito e habitar na tua casa, e salvar-te e salvar a tua casa. Se humilhe na presença de Deus. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Vale um dia no centro do Teu querer, que toda a vida sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer, que toda a vida sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o Teu amor, minha colheita é o Teu amor, minha herança é o Teu amor. A minha fonte é o Teu amor, minha colheita é o Teu amor,
aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor, ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha força, minha colheita, minha herança. Amém, Senhor Jesus. O Senhor seja o único, digno de todo louvor, de toda adoração. Amém. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, exaltado é, pra sempre adorado.
aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, Cordeiro venceu, Cantamos aleluia, cantamos aleluia, aleluia, cantamos aleluia, Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, Cordeiro cantamos aleluia, cantamos aleluia, Cordeiro para sempre exaltado para sempre adorado Ele para sempre, Ele vive, ressuscitou. Amém, Senhor Jesus. A todos, graça e paz, boa noite. Hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor, num texto um pouco controverso, mas na graça de Deus vamos ser alimentados neste texto e vamos se edificar, tirar algumas dúvidas também em cima desse texto. É Gênesis capítulo 6, a partir do verso 1. O texto diz o seguinte: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, é perverso, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes, algumas traduções colocam nefilins, na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, homens de renome da antiguidade. Viu o Senhor que a maldade, a perversidade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todos os desígnios do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Vamos orar. Pai eterno, pedimos a direção do Teu Espírito, Senhor, para não somente compreender, ó Pai amado, as curiosidades que temos e as dificuldades também sobre esse texto, mas para sermos alimentados pelo Senhor e Sua palavra, edificados, e que tudo aqui, Senhor, seja para Tua honra e glória, Senhor, mas também, Senhor, que tudo aqui nos aproxime ainda mais do Senhor em amor e uns aos outros em amor. Que a Tua vontade se cumpra, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Gênesis capítulo 6 é um texto, de certa forma, um pouco controverso, porque algumas pessoas ficam com dúvidas, outras vão fazer tipo uma teoria de conspiração nesse texto aqui, e no final aquilo que o texto diz se perde de vista. Vamos fazer uma mensagem, um estudo que praticamente é versículo por versículo, e assim então vamos estar esclarecendo e aplicando a palavra de Deus, atualizando-a para os nossos dias. O verso 1 diz o seguinte: como se foram multiplicando os homens sobre a terra e lhe nasceram filhas. O interessante é que aqui é o contexto de um mundo que não é conhecido hoje por nós. É o mundo pré-diluviano, o mundo antes do dilúvio. Poucos anos antes do dilúvio e mudar drasticamente toda a atmosfera, toda a superfície do planeta. O mundo praticamente, como foi conhecido naquela época, não existe mais. Foi totalmente remodelado, totalmente transformado pela ação do dilúvio, uma catástrofe mundial que até hoje nós vemos as cicatrizes no planeta, e essas cicatrizes não vão desaparecer tão simplesmente assim. O que acontece então? Assim como hoje o mundo é populoso, naquela época também o mundo era populoso. Alguns cientistas, pegando alguns dados da palavra de Deus, alguns dados, pode fazer o cálculo de quantas pessoas haviam naquela época. O cálculo não é certo, porque nos faltam algumas variáveis, e colocarmos outras variáveis pode dar um número diferente. Mas se colocar o cálculo mais comum, muitos dizem que havia de 4 a 8 bilhões de pessoas naquela época, ou seja, o mundo realmente era populoso. E um dos motivos porque era populoso, porque sim, naquela época as pessoas viviam mais de 800 anos, 900 e poucos anos, quase completavam um milênio de vida. Isso devido porque naquela época a atmosfera, toda a ecologia do nosso planeta favorecia uma longevidade. Hoje, por causa do dilúvio, muita coisa mudou, então a tendência então é que a idade cai e se estabilize na mais ou menos 70, talvez alguns um pouco mais que isso. Continuando então, o que acontece é o seguinte: vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, a que entre todas mais lhe agradaram. Muitas pessoas pensam que esse texto aqui, esses filhos de Deus, vendo as filhas dos homens, se refere a anjos que caíram, olharam para as meninas, eram bonitas, então pegaram para si mulheres e casaram e geraram então uma raça de gigantes, conhecida como nefilins. Muitas pessoas pensam assim. Bom, quero te dizer que não é isso que o texto está nos ensinando. O interessante é que no texto de Marcos capítulo 12, verso 25, Jesus fala algo interessante. O texto fala o seguinte, a partir do verso 24: respondeu-lhes Jesus: não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem dentre os mortos, nem se casarão, nem se darão em casamento, ou seja, não haverá procriação. Porém, são como os anjos no céu. Em outras palavras, em que anjo não procria. Anjo não gera filho, anjo não gera anjo, muito menos anjo se casa com humana e vai gerar descendentes humanos que vão ser pessoas poderosas. Não é isso que o texto aqui quer mostrar para nós. O texto aqui quer mostrar para nós que naquela época, no mundo pré-diluviano, sim, o mundo estava populoso, estava povoado, havia muita gente, conforme foi dito, entre 4 a 8 bilhões de pessoas. É muita gente no planeta. O que acontecia aqui? Quem são esses as filhas dos homens e quem são esses filhos de Deus? Quando você volta um pouquinho atrás, na leitura de Gênesis capítulo 1, 2, especialmente capítulo 4, capítulo 5, nós vamos perceber algo interessante. Quando Caim matou seu irmão Abel, a única genealogia que continuou perpetuando não foi a genealogia de Abel, porque estava morto, mas sim foi a genealogia de Caim. No capítulo 4, principalmente já no finalzinho do capítulo 4, nós vamos perceber que Caim tem a sua descendência. Ele teve os seus filhos, e os filhos teve os filhos dos seus filhos. E quem era Caim? O filho do homem. Uma pessoa corrompida, uma pessoa que não invocava o nome do Senhor, uma pessoa que não somente não era temente a Deus, como também era uma pessoa que não buscava a Deus, era uma pessoa totalmente voltada para si próprio, totalmente voltada para o seu pecado e seguir a sua vida do jeito que queria, da forma que queria e como queria, ninguém tinha nada a ver com isso, seguir a vida como queria. E seus descendentes, naturalmente, também seguiram o mesmo exemplo do pai. Por causa da morte de Abel, o nome do Senhor deixou de ser invocado sobre a face da terra e passou-se muitos e muitos anos sem que o nome de Deus voltasse a ser invocado, até que, a partir do finalzinho do capítulo 4, nasce Sete, o próximo filho de Abraão, o próximo filho de Adão. E o interessante é o seguinte, diz o texto que quando Sete nasceu, capítulo 4, o último versículo, verso 26, o nome do Senhor novamente voltou a ser invocado.
Assim que Sete nasce, vem a descendência de Sete, o nome de Deus então começa a ser invocado sobre a terra. E quando o nome de Deus começa a ser invocado, aqui vem aquela linguagem teológica. Aqueles que buscam a Deus, filhos de Deus, pessoas que buscam a santidade no Senhor, que buscam agradar ao Senhor, que buscam no Senhor a sua salvação, que buscam no Senhor ter o seu princípio de vida, filhos de Deus. E aqueles que vivem para si próprios, têm a si mesmo como seu próprio Deus, os filhos dos homens. O que acontece então? O que acontece muitas vezes é que as pessoas pensam: esse mundo está muito corrompido, sabe de uma coisa? Eu vou estar bem longe daqui e vou viver isolado, porque assim não vou ser corrompido pelo mundo. É o que acontecia. O descendente de Caim foi para uma direção. Os descendentes de Sete foram para outras. Se isolaram, de certa forma. Mas o que aconteceu com o passar do tempo? Eles começaram a se juntar. Não tem como nós fugirmos do mundo, pessoal. Não tem como nós nos isolarmos no canto, e ao isolar nesse canto, vamos estar totalmente longe das influências, longe da corrupção do mundo, longe da corrupção do nosso pecado, do nosso próprio coração. Não tem como. Mais cedo ou mais tarde, esses dois polos, eles se juntam. E é o que aconteceu aqui. Os descendentes de Sete se juntar com os descendentes de Caim. Aí junta então aquelas pessoas que crescem no Senhor com a prudência e sagacidade daqueles que querem viver para si próprios. Resultado, houve uma nova geração, um novo grupo de pessoas, vamos dizer assim, a mistura, que fez com que essas pessoas tivessem grande poder, grande renome, e a ideia dos gigantes aqui, pessoas de poder, pessoas de renome, pessoas que fizeram história naquela época. E olha que interessante, por causa dessa mistura, por causa dessa, digamos assim, um busca para cá, outro busca para lá, se juntaram, o nome do Senhor novamente deixou de ser invocado sobre a face da terra, e houve uma grande corrupção. Tanto é que o texto fala que os homens, de forma geral, foram totalmente corruptos, totalmente perversos. A partir do verso 3, Deus já vai declarando: então disse o Senhor, e o meu espírito não agirá para sempre no meio dos homens, pois ele é carnal, pois ele é perverso. Deus dá um decreto, 120 anos, então vamos acabar com todo esse problema. Continuando o texto, no verso 5, vai dizer novamente: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que ele continuamente era mau, todos os desígnios do seu coração eram mau. Olha que interessante, lá no verso 12 vai dizer que não somente o pensamento do coração, os desígnios do coração era mau, mas também vai dizer que a conduta, as ações eram más. Olha o que aconteceu, o nome do Senhor deixou de ser invocado, a humanidade caiu em depravação, que nós chamamos de depravação total. Em outras palavras, não somente a mente, não somente o coração, mas também as condutas das pessoas não levava a Deus mais em consideração. A humanidade como um todo se afastou de Deus plenamente. Eram religiosos, sim, eram pessoas religiosas, eram pessoas que tinham seus templos, eram pessoas que faziam sacrifícios, eram pessoas que iam buscar o Senhor, sim, eles faziam tudo isso, mas faziam de uma forma religiosa. O coração não era voltado para Deus, a mente não era voltada para Deus, as ações não levavam Deus em consideração, eram totalmente depravados, totalmente corruptos. Eram pessoas que não buscavam a Deus em espírito e em verdade. A corrupção alcançou o mundo todo, ao ponto de Deus falar, ao ponto no verso 5, Deus falar o seguinte: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na face da terra, e que era continuamente mal todo desenho do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso pesou o seu coração. A palavra arrependimento aqui é uma palavra onde nós estamos tentando colocar em Deus, que é um ser eterno, tentando descrever a Deus com uma linguagem humana. Seria mais ou menos o seguinte, uma tristeza, uma grande tristeza, mais ou menos quando um pai cria seu filho e sua filha, chega na idade adulta, seu filho e sua filha, e então esse filho então se afasta totalmente do caminho do seu pai, se afasta totalmente dos ensinos do seu pai, e seu pai vê seus filhos, talvez colocando uma linguagem mais atual, vê seus filhos na droga, vê seus filhos no crime, vê seus filhos em caminhos tortuosos, e o coração então fica pesado, fica triste, fica lamentando: ai meu filho, por que você escolheu este caminho? É isso que está acontecendo aqui, uma linguagem para tentar descrever o pesar no coração de Deus ao ver sua criação corrompida, totalmente no pecado, totalmente depravada. E assim então se encontra hoje. Aí vem a pergunta, meus irmãos: o que vamos fazer? O que podemos fazer diante disso? Vamos continuar o texto. No verso 8, algo interessante acontece. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro,
entre os seus contemporâneos, entre as pessoas que viviam em sua época, ele era justo e íntegro. Noé andava com Deus. Gente, isso aqui é uma coisa bem interessante. No mundo totalmente corrompido, no mundo onde o pecado ditava as regras, no mundo onde a justiça era tido como injustiça e a injustiça era tido como justiça, no mundo onde o certo era tido como errado e o errado era tido como certo, no mundo onde cada um fazia conforme achava por bem, fazia a justiça segundo seus próprios olhos, no mundo totalmente entregue ao pecado, um homem achou graça diante do Senhor. O interessante aqui é que o texto fala, porém Noé achou graça diante do Senhor. Algumas traduções colocam benevolência. Essa palavra graça aqui, colocando uma tradução literal, significa um favor imerecido, tem uma raiz bem interessante. A raiz é mais ou menos o seguinte, deixa eu ver se eu consigo descrever o que significa achar graça diante de Deus, o que é ter graça diante de Deus. Imagine um rei que está em sua posição de trono, sendo glorificado e honrado, e ele vê então um dos seus súditos na miséria. Esse rei então quer abençoar esse súdito na miséria. Esse rei quer erguer esse súdito que está na miséria. Ele não fala, vão lá e abençoe. Ele sai do seu trono, ele vai até onde está essa pessoa na miséria, ele se contamina, vou colocar essa palavra entre aspas, com a miséria dessa pessoa, porque ele vai até lá, se abaixa, pega a pessoa e levanta a pessoa, ele coloca a sua capa sobre a pessoa, ele traz graça sobre essa pessoa, mas para poder fazer isso ele tem que ir lá, tocar, participar do cheiro, da podridão, ele tem que ir lá sentir a imundícia que a pessoa está sentindo, para poder erguer essa pessoa e trazê-lo para si. Essa é a ideia de graça. Essa pessoa não merece que o rei faça isso, mas o rei sai da sua glória, vai até essa miséria, vai até lá, sente o cheiro, sente a podridão, a sujeira toca nele, ele tira a sua capa, coloca sobre essa pessoa e o traz para si. Foi isso que Deus fez com Noé. Deus foi até Noé e demonstrou graça, misericórdia. Por que Deus fez isso? Olha que interessante que acontece. O texto fala que é uma pessoa justa e íntegra. Entre todas aquelas pessoas, gente, de 4 a 8 bilhões, Deus só achou Noé e sua família dessa forma. Uma pessoa que buscava verdadeiramente, não de forma religiosa, que não fazia justiça aos próprios olhos, da sua própria maneira, mas que buscava em Deus a referente de sua vida, buscava em Deus o seu amor, a sua graça. Noé foi essa pessoa. E olha interessante, por que Noé fazia isso? O texto diz que Noé andava com Deus. Essa palavra andar com Deus, neste contexto, como toda a Bíblia, mas neste contexto aqui, é uma coisa muito forte, porque está fazendo referência a Enoque que andou com Deus. E Deus se agradou tanto de Enoque, que Enoque não chegou a morrer. Enoque foi puxado para si. O que isso significa? Presta atenção. No capítulo 5 de Gênesis, ele vai mostrar a genealogia de Sete, os descendentes de Sete, os filhos de Deus. E nessa genealogia, como também aconteceu na genealogia de Caim, algo interessante aconteceu. A genealogia é da seguinte forma: fulano viveu tantos anos e gerou seu filho, seu primogênito. Quando gerou seu filho, viveu tantos anos e morreu. E teve filhos e filhas e morreu. E você vai vendo que se repete toda a genealogia. Fulano gerou ciclano, quando tinha tantos anos. Depois gerou ciclano, viveu tantos anos, gerou filhos e filhas, então morreu. Então morreu. Então morreu. Você percebe que a linguagem é uma linguagem de morte. O pecado veio até o mundo, gerou a morte. As pessoas viveram suas vidas e morreram. Não tinham vida, só tinham morte. Inclusive aqueles que eram filhos de Deus, viviam e morriam. Até que chegou Enoque, que viveu tantos anos e gerou seu filho. Depois que gerou seu filho, viveu mais tantos anos, mas não morreu. Por que não morreu? Porque Deus o puxou para si. Deus o arrebatou. Deus o transladou até ele. E Enoque foi uma pessoa que não conheceu a morte física. Por quê? Ele andou com Deus. Aqui é um paralelo. Andar com Deus é vida. Não andar com Deus é morte. O mundo está corrompido pelo pecado. E o salário do pecado é a morte. O mundo está totalmente corrompido, totalmente depravado. A maldade, o pensamento, os desígnios, as ações humanas não mais agradam a Deus, não mais levam a Deus em consideração. O resultado disso então é morte. Mas Noé andou com Deus. Ele andava com Deus. Quem anda com Deus não tem morte, tem vida. Este é o foco que o texto quer mostrar para nós. Que aqueles que andam com Deus, mesmo em meio a uma corrupção, eles vão sofrer a corrupção do mundo, eles vão penar, eles vão sofrer as injúrias, eles vão sofrer as lamentações. O mundo corrompido nos afeta.
O mundo corrompido nos machuca, o mundo corrompido nos mata, mas mesmo assim, em Deus nós temos vida. E este é o foco que o texto quer trazer para nós, que naquele mundo, as pessoas que esqueceram de Deus receberam a morte, a justa punição pelos seus pecados. Mas aqueles que andou com Deus receberam vida, porque andar com Deus, estar com Deus, é ter vida. Interessante que Jesus fala que a vida eterna é estar em Deus, gente. Vida eterna não é uma coisa de ir para o céu. Vida eterna não é, eu tenho vida eterna, estou indo para o céu. Vida eterna é muito mais do que isso. Ir para o céu é consequência da vida eterna. Vida eterna é estar em comunhão com Deus. Vida eterna é estar ligado ao amor de Deus. Vida eterna é amar a Deus. Vida eterna é estar junto com Deus, vivendo em comunhão com Deus. Isso é vida eterna. E não começa lá no céu. A vida eterna começa aqui na terra, conforme estamos em Deus. Ao estarmos em Deus, nós temos vida eterna. Ir para o céu, não ir para o inferno, ter graça, benevolência e tantas outras coisas, é consequência de estarmos com Deus. É uma coisa bem simples. Então, vida eterna é estar em comunhão com Deus, estar recebendo o amor de Deus, mas também amando a Deus, estar junto com Deus numa comunhão pessoal. Isso é vida eterna, meus irmãos. Continuando então, o texto fala algo interessante. A corrupção da terra era grande. Então Deus determinou que o juízo viria. Fazendo agora uma ligação para os nossos dias, muitas pessoas pensam que nós estamos vivendo o fim do mundo. O mundo vai acabar agora em 2020. O mundo vai acabar talvez ano que vem. E as pessoas pensam que fim do mundo é como se o mundo fosse explodir do nada. Bum! Acabou tudo. Não. Nós estamos nos últimos dias, digamos assim. Sim, nós estamos nos últimos dias. É os últimos dias em si? A resposta é bem simples. Não, tem muito chão pela frente. Como assim? Vamos fazer um paralelo com o Novo Testamento? No livro de Mateus, capítulo 24, verso 36 ao verso 39, Jesus vai falar algo interessante, fazendo um paralelo com essa época aqui de Noé. Jesus fala o seguinte: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho do homem, senão somente o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Aqui está falando da segunda vinda de Cristo, quando Jesus voltará novamente neste mundo e pisará neste mundo para instituir o seu reino milenar e assim cumprir todas as promessas que ele fez no Antigo Testamento e também algumas promessas que ele fez para nós, igreja. Olha que interessante aqui. As pessoas no tempo de Noé, com toda aquela corrupção, com toda aquela depravação, com toda aquela perversidade, viviam suas vidas normalmente, com sua religiosidade, com sua maldade no coração, cada um fazendo o que achava por bem fazer. Viviam suas vidas, casavam, davam casamento, plantavam, colhiam, cuidavam de suas vidas normalmente. Noé entrou na arca e ninguém estava nem aí. Até que, veio o juízo de Deus. Mas teve os precedentes disso. Assim também será na próxima vinda de Jesus Cristo a este mundo. Haverá muitos eventos que vão se dar a este planeta, ou seja, o mundo vai acabar da noite para o dia. Aí vem a pergunta: isso está acontecendo a juízo de Deus sobre o mundo? Gente, eu não tenho resposta para isso, mas uma coisa eu sei: quando Deus faz o seu juízo no mundo, Ele deixa bem claro, sou eu fazendo. O que eu posso dizer é o seguinte: tudo que acontece neste mundo nada mais é do que resultado natural de um mundo contaminado pelo pecado. Vamos ter doenças, vamos ter pestes, vamos ter guerras, vamos ter tantas coisas ruins acontecendo daqui para frente ainda, e a tendência é piorar? Sim, a tendência é piorar, mas a vida vai continuar. Vamos casar, vamos nos dar em casamento, vamos trabalhar, vamos para o nosso emprego, vamos cuidar de nossa empresa, vamos trabalhar para o nosso patrão, vamos trabalhar por conta própria. A nossa vida vai continuar normalmente. O mundo vai continuar tendo doença, o mundo vai continuar tendo guerras e rumores de guerra, o mundo vai continuar sentindo a consequência do seu pecado, até que chegue sim o momento certo da vinda de Cristo a este mundo. Não é arrebatamento aqui está se referindo à segunda vinda de Cristo. O arrebatamento vai acontecer um pouquinho antes, 7 anos antes desse período aqui. Mas presta atenção, não é o fim do mundo agora. E o que vamos fazer agora é bem simples: continuar vivendo nossa vida. Mas em vez de viver nossa vida como aos filhos dos homens, viver nossa vida em pecado, sem levar Deus em consideração, o conselho que Jesus nos dá aqui é que nós vivamos como Noé,
andando com Deus. Mesmo que o mundo é contra nós, estaremos andando com Deus. Mesmo que o mundo nos oprima, estaremos andando com Deus. Mesmo que o mundo fala que a nossa justiça em Deus é injustiça e nos prenda, vamos continuar andando com Deus. Mesmo que o mundo procure nos corromper, nos contaminar, vamos continuar andando com Deus. Mesmo que o mundo busque a Deus, e o mundo busque a Deus, pessoas buscam a Deus, mas do jeito delas, sem levar em consideração a vontade de Deus, e elas vão fazer isso, nós continuaremos andando com Deus. O nosso objetivo aqui é andar com Deus. Nosso objetivo é viver a nossa vida levando a Deus em consideração, não somente nossa mente, não somente nosso coração, não somente nossas ações, é andar com Deus, porque Ele é o nosso Pai, é andar com Deus porque é Ele que demonstra graça para nós, é andar com Deus em amor. E aqui vem uma questão, nós temos duas escolhas aqui agora, fazendo agora uma comparação com Gênesis capítulo 6, algo se destaca aqui. Naquela época, o texto, as pessoas eram conhecidas entre as pessoas que buscavam a Deus de forma adequada, conforme Deus havia determinado, e aqueles que não buscavam a Deus, mas buscavam da sua própria maneira, não da forma que Deus estabelecia. Assim também é o mundo hoje. Tem aqueles que buscam a Deus da forma que Deus instituiu em sua palavra, e tem aqueles que fazem da forma que achar por bem fazer. Os filhos de Deus, os filhos dos homens. Ser filho de Deus é buscar a Deus conforme a sua vontade. Ser filho de Deus é amar a Deus. Ser filho de Deus é andar com Deus. E é isso que nós devemos fazer. E para tal, não tem como nós buscarmos a Deus e andarmos com Deus se não nos arrependemos. Qual foi a diferença de Noé daquela geração? Noé era uma pessoa arrependida. Não era uma pessoa que reconhecia os seus pecados. Não era uma pessoa que reconhecia em Deus a sua salvação, que reconhecia em Deus a sua vida, que reconhecia em Deus o seu arrependimento, que reconhecia em Deus a esperança de vida, não só neste mundo, mas vida eterna. E assim também devemos ser como Noé. Entender que em Deus, em Jesus Cristo, nós temos vida eterna. Em Jesus Cristo nós temos perdão dos nossos pecados. Em Jesus Cristo nós temos comunhão com o Pai. Em Jesus Cristo nós temos o arrependimento verdadeiro. Em Jesus Cristo nós temos a justificação pelos nossos pecados. Em Jesus Cristo nós temos a verdadeira vida que flui em nós através do Espírito dele. E o que devemos fazer então é andar com Deus através de Jesus Cristo. Se você é uma pessoa que ainda não entregou sua vida para Jesus, se você é uma pessoa que ainda não está ligado em Deus através de Jesus, você ainda tem oportunidade. Enquanto você estiver respirando, você tem oportunidade. Se arrepende dos seus pecados, clame a Deus para que Ele, assim como desceu do trono da sua glória e veio até, jogou a capa para Noé, pegou Noé, trouxe para si, que Deus faça o mesmo com você em Jesus Cristo. Clama a Ele: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, eu estou na miséria, mas vem, estende a sua mão em graça e me puxe para si. Eu quero estar andando com o Senhor, eu quero ter essa vida que vem de Ti, eu quero estar junto com o Senhor. Não me permita ser corrompido pelo mundo, como aconteceu com os filhos de Deus, que se corromperam com as filhas dos homens. Não permita que isso aconteça, não permita que o mundo dite como você deve buscar a Deus, mas clame ao Senhor misericórdia dele através da palavra dele. Busque a Jesus. E aí sim, você vai entender o que significa ser agraciado por Deus, o que significa Jesus descer da sua glória e vir até você para poder buscá-lo e puxá-lo para si, para que você possa andar em comunhão com Ele, andar nessa graça, andar nesta vida. Estar em Jesus é vida, vida verdadeira, vida eterna. Não estar em Jesus é morte. É uma vida que caminha para a morte. É uma vida que não é vida, é uma vida de miséria. A escolha é sua. Que Deus abençoe você e sua família e que a graça de Jesus alcance todos vocês, alcance todos nós. Que tenhamos vida verdadeira sempre e somente em Jesus Cristo. Amém. Oi, gente. Que Deus abençoe na casa de vocês através dessa canção. Pondo no meu coração que eu
está sozinha sem ninguém por perto. E eu, mesmo estando sozinha, não desanimei, pois sabia que cuidarias de mim mesmo sem eu merecer. Me daria sua mão. Tchururu, tchururu. Eu sei que nunca me deixou. Eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens para acalmar a minha mente e pondo no meu coração que eu sou teu e tu és meu, tu és meu. Maravilhoso Senhor Jesus, quanta compaixão aos pecadores aqui mostrou, vendo a multidão extraviada sem ter pastor, a desfalecer, pronto se entrega na rude cruz para lhe valer. Que maravilha poder na terra aqui, salvo servir ao meu eterno Salvador. Que maravilha será no céu ali, salvo adorar para sempre ao meu Redentor. Maravilhosa sangrenta cruz do meu Salvador, nela descubro de Deus a paz, seu perfeito amor, fonte de vida que satisfaz todo o coração. Maravilhosa sangrenta cruz, minha redenção. Que maravilha poder na terra aqui, salvo servir ao meu eterno Salvador. Que maravilha será no céu ali, salvo adorar para sempre ao meu Redentor. Maravilhoso este céu além, onde vou morar, peregrinando, cantando vou para o doce lar. Ganhou por Cristo na rude cruz para o pecador, que prontamente o receba aqui como Salvador. Que maravilha poder na terra aqui, salvo servir ao meu eterno Salvador. Que maravilha será no céu ali, salvo adorar para sempre ao meu Redentor. Amém, Senhor Jesus. Te agradecemos, Senhor, por ter morrido por nós naquela cruz do Calvário e ter nos dado esta esperança, ó Pai. Esperamos, Senhor, ver-te voltar
pelas nuvens e transformar os nossos corpos, e assim estaremos para sempre contigo, Pai. Que possa renovar esta esperança em cada irmão que está assistindo em sua casa, e que as pessoas que estão com eles, que ainda não têm a Ti como único e verdadeiro Salvador, possa sentir o fogo no seu coração do Teu Santo Espírito, ter esse chamado para ser salvo, e aceitar a Ti como único e verdadeiro Salvador, e mudar a sua vida. Te agradecemos e Te louvamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. És o princípio, o Criador, e tudo fluiu sim de Ti. E sem conselheiros, a luz Tu criaste em meio à escuridão. O Teu falar, milhares de galáxias fez surgir. O Teu sopro, os planetas se criam. Se estrelas, Deus, Te louvam, louvarei. Posso ver